A gente vem falando nos últimos dias, a gente vem falando nas últimas semanas, desde a segunda passada, quando a gente começou a fazer as nossas aulas, sobre a importância que nós temos que dar para o planejamento da nossa vida, né? Para o planejamento da nossa faculdade, para a nossa construção como juristas. Eu estou sempre falando sobre isso. Por que que tu tem que te preocupar em impulsionar a tua carreira? Por que que é importante impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade? Falo disso, mas é claro que existem muitos pontos que a gente tem que reiterar sempre, né? Tem alguns pontos também que passam em branco, que a gente deixa passar, aquelas coisas que a gente não vê. Então é por isso que a gente está todos os dias aqui fazendo as nossas aulas ao vivo, para que eu vá abrindo aí algumas visões, alguns pensamentos, desenvolvendo contigo algumas ideias que tu tem que ter para conseguir efetivamente impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade, te construir como jurista, certo? Então, mais uma vez, eu sei que alguns aqui já estão carecas de saber, mas quando a gente fala em impulsionar a tua carreira no direito, a gente fala que tu tem que te construir como o melhor jurista que tu puder, como o melhor profissional que tu puder. E o melhor momento para fazer isso é durante a tua faculdade. Agora, especificamente, quando a gente fala disso, quando a gente fala de impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade, tem um pensamento, tem um tipo de mentalidade que vai te ajudar muito se tu tiver e vai te atrapalhar muito se tu não tiver. E é esse o tema da nossa aula de hoje, é sobre isso que a gente vai conversar, sobre este pensamento que te ajuda muito ou que pode te atrapalhar muito, certo? Então, antes de mais nada, como todos os dias eu falo, pega aí a tua aguinha ou o teu café, pega um papel, um bloquinho, uma caneta para poder anotar as ideias que tu tiver da live e compartilha a nossa aula com aquelas pessoas que merecem. Quem está no YouTube agora pode copiar direto o link da aula aqui no link, né? Da barrinha ali e compartilhar com as pessoas que merecem ouvir isso, porque a gente sabe que coisas boas têm que ser compartilhadas. E também tu sabe que quando tem colegas que ao teu redor pensam para frente, tu também vai ganhar com isso. Dito tudo isso, gente, vamos voltar para o nosso centro, para a nossa aula. Nós estamos aqui falando do tal do pensamento, mas, prof, que pensamento mágico é este? O que é que eu preciso ter? Estou aqui ansioso, curioso. E eu vou começar a falar, e eu tenho certeza que muitos aqui até já sabem do que eu estou falando. Talvez não apliquem, mas provavelmente já sabem. E quando eu falo do pensamento, da mentalidade que vai te ajudar, eu estou falando do pensamento a longo prazo. Eu estou falando da gente ter uma visão para mais tempo, para além do imediato, para além daquilo que a gente está vivendo hoje. E isso é tão importante, mas tão importante, que algumas pessoas conseguem alcançar os seus objetivos por causa deste pensamento, enquanto outras não conseguem. E isso também é tão importante que se aplica na nossa vida profissional, na nossa faculdade de direito, mas também se aplica em todos os outros âmbitos da nossa vida, em todos os outros âmbitos da nossa construção aí como ser humano. Então, só para te dar como exemplo, se tu pensa em fazer um concurso público, eu quero ser juíza, eu quero ser promotora, eu quero isso, eu quero aquilo, sei que vários aqui têm essa ideia, né? Tem esse pensamento. Tem que ter a ideia de que isso vai ser uma construção que tu vai ter que fazer ao longo de muito tempo, desde a faculdade, mas também depois de formado, serão alguns anos de estudo. E isso acontece com todo mundo, gente. Então, se tu não tem o teu pensamento de longo prazo, se tu não tem o teu pensamento de que tu tá ali deconstruindo, né, colocando um tijolinho após o outro, na primeira derrota, no primeiro fracasso, vamos chamar assim, na primeira vez que as coisas não derem certo, tu vai querer jogar tudo pro alto. Tu vai querer desistir de tudo, tu vai, sabe, se decepcionar. E como a gente estava falando hoje mais cedo, sempre que a gente se decepciona, quando uma expectativa que a gente tinha não é cumprida, quando ela não se realiza, a gente entra num estado negativo.
num estado de desconforto, num estado de tristeza. E a gente não funciona bem quando a gente está assim. Sempre que a gente entra nesse estado de decepção, a tendência é que a gente não consiga fazer o que tem que ser feito. Então, eu trouxe aqui o exemplo do concurso público, porque é algo que muitos aqui vão vivenciar. E é algo que eu tive muitos amigos, colegas vivenciando também. Então, uma das minhas melhores amigas, ela é juíza hoje em dia, juíza de direito. Já passou 2, 3 anos, já conseguiu, já foi aprovada, já tomou posse há um bom tempo, já passou aquele estágio probatório, aqueles anos que eles têm, né? Já é juíza, como a gente pode falar? Tá tudo certo, já tá encaminhada, de carreira, tudo certo. Só que, antes disso, eu acompanhei todo o período dela para poder alcançar esse patamar. Ela teve que construir muito conhecimento. Ela teve que fazer várias provas, ela foi reprovada em várias provas. E se ela tivesse ligada àquele pensamento que a gente tem com frequência de ter resultados imediatos, provavelmente ela teria desistido no primeiro momento. Pensa, tu fica horas e horas e horas estudando, e aí tu não passa. Qual que é a primeira reação que a gente tem? Que injusto, que errado, que ruim, não era para ser assim, eu me dediquei, eu fiz o que eu tinha que fazer, era para eu ter conseguido já, tô estudando muito, entende? Só que se tu entra nesse ciclo, nessa ideia, nesse pensamento, é muito provável que tu não consiga agir depois, porque aí tu começa a entrar naquele lado do vitimismo, eu sou uma vítima, o mundo é horrível, o mundo é cruel. E eu mesma tô sempre me cuidando para não entrar nisso também, tá? Não é só tu, se tu pensa assim, tu não tá sozinho. Agora, se a gente começa a desenvolver essa ideia de que as coisas levam tempo para ser construídas, se a gente consegue desenvolver a ideia de que a gente está justamente um passinho por vez, melhorando, crescendo, e que nós teremos alguns momentos que não vão ser tão legais, mas que faz parte, tu simplesmente consegue te manter mais firme. Tu consegue entender que as aprovações, os problemas, as provações, né, que a gente vai passar no nosso caminho fazem parte. Aquilo que é ruim, aquelas pedrinhas que nos incomodam, elas fazem parte do nosso crescimento. A gente vai crescer com isso também. E também faz parte aquela busca por estarmos em evolução. Quero dizer, vai ter dias que tu não vai querer fazer as coisas. Vai ter dias que tu vai estar cansado. Vai ter dias que, por que eu vou ter que fazer isso? Por que eu tenho que ler sobre esse assunto? Por que eu tenho que fazer essa prova? Por que eu tenho que fazer esse trabalho? Sabe? Vai ter dias que tu vai te questionar, mas quando tu tem na tua mente que tudo isso é um caminho, que tu tá fazendo para alcançar um objetivo, fica mais fácil. E eu não sei se tu percebeu, se tu tá acompanhando as últimas aulas que a gente tem feito, no fim, tudo acaba casando, né? Porque em algumas das aulas eu te falei que tu tem que ter um objetivo para tua vida. Tu tem que saber o que tu quer com o direito, o que tu espera. Tu tem que saber efetivamente qual é o teu futuro que tu quer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Mesmo que tu não tenha clareza especificamente em qual carreira, em qual isso, em qual aquilo, tu tem que ter uma ideia do que tu espera para tua vida. E aí as coisas vão se construir para que tu chegue lá, entende? É assim. Então, gente, o que a gente tem que pensar? E se tu conseguir entender que tu tá te construindo e conseguir entender que tu vai melhorar aos pouquinhos, que cada ponto vai te fortalecer, o teu caminho, ele se torna até mais claro. Então, as coisas que a gente tem que estudar, que a gente tem que aprender, as provações que a gente tem que passar, os fracassos, né? Porque tudo a gente pode aprender. Então, eu falo fracasso porque a gente sabe que vai ter momentos que a gente não vai estar feliz, né? As coisas não vão ser como a gente queria. Mas mesmo esses fracassos, bem entre aspas, eles sempre podem nos ensinar alguma coisa. O que será que eu tenho que aprender disso que aconteceu, que eu não queria, que não era o que eu esperava, que não era o que eu tinha planejado? E eu sei que aqui a gente está entrando numa área um pouco mais cinza, né? Uma área um pouco mais difícil porque é mais abstrato. E é claro que a gente sempre pensando assim, a gente também não pode evitar de tirar a responsabilidade da gente, não. Talvez é porque eu fiz isso, aquilo, errado, tenho que assumir.
Mas quando as coisas não acontecem como a gente quer, normalmente é porque tem alguma coisa que a gente não percebeu. É porque tem alguma coisa que a gente precisa aprender. É assim que funciona na vida, né? Tem uma frase que eu tenho anotado aqui, ó. Até no meu, eu vou te mostrar. Eu tenho essa frase aqui, ó. A vida é uma escola. Consegue ler? A vida é uma escola. Isso aqui eu tenho colado na minha parede, porque todo santo dia vai acontecer alguma coisa que a gente não gostou. Todo santo dia a gente vai ter momentos que talvez não sejam tão legais. E vai ter aqueles dias que vão ser maravilhosos. Só que quando a gente começa a perceber que tudo tá ali pra gente aprender, pra gente melhorar, pra gente crescer, a gente consegue lidar melhor com as situações. E o que isso tem a ver com o pensamento a longo prazo? Professora, eu não entendi. Tem a ver, gente, que o contrário do pensamento a longo prazo é o pensamento imediatista. É aquele pensamento em que a gente quer tudo para ontem. E que, infelizmente, é o pensamento que reina nos nossos dias atuais. Então, tu abre ali a internet, o aplicativo que for, tu vai ver coisas que parecem tão fáceis de serem feitas. Tu vai ver vídeos tão engraçados e perfeitos. Aí tu vai ver lá as meninas trocando de roupa e usando vários looks. Aí tu vai ver os caras dirigindo com muita facilidade, proeza e fazendo altas coisas. Aí tu vai ver pessoas que com 15 anos já são bilionárias e já se encontraram na vida. Então, a gente tem ao nosso redor todas todas as influências, digamos assim, para que a gente acredite que tudo tem que acontecer para ontem. Então a gente quer que os nossos problemas, que o nosso aprendizado, que a nossa vida se resolva já. A gente acaba esquecendo que tudo requer um tempo. Olha, na minha vida, gente, eu demorei alguns anos para me encontrar, para poder saber o que eu queria fazer, para poder depois da formatura sentir que estava ali, que estava no caminho certo, para poder entender como é que as coisas aconteciam, para poder realmente me estabilizar profissionalmente. E não sou só eu. Os meus colegas que são advogados, que demoraram um ano para passar num concurso, todo mundo passa por esse período de amadurecimento, por esse período em que a gente está crescendo, em que a gente está melhorando. Agora, se tu não entende que isso é o normal e que muitas vezes o que tu está vendo aí nas redes não é efetivamente o que acontece na vida real, tu acaba te frustrando. Eu nunca me esqueço, e aí é claro que sai um pouco dessa parte profissional, mas teve uma moça que ela era influencer e ela era meio modelo, alguma coisa assim. E ela tirou uma foto linda, maravilhosa de biquíni numa praia, postou a foto super bombou, todo mundo curtiu, comentou e tudo mais. E aí depois de um tempo ela entrou meio que em uma crise, assim, ela não conseguiu aguentar mais aquela vida. E ela veio a público falar que aquela foto perfeita que ela tinha tirado, para alcançar aquela foto, ela e não sei quem que estava batendo lá a foto para ela, tiraram mais de 150 fotos. Então, para ela alcançar aquele objetivo perfeito que todo mundo amou e que parecia super natural, porque ela foi lá e tirou só uma foto e ficou perfeita, ela veio e falou que não era assim. Que para ter aquela foto, ó, foi muito trabalho. Depose, de vir aqui, vir ali, arruma a barriga, arruma isso, arruma aquilo, para ficar do jeito que ficou. Então, a gente tem que parar de acreditar que as coisas vão ser rápidas, porque isso só te causa frustração. Aí tu vai querer tirar tua primeira foto e quer ficar perfeita, maravilhosa, achando que é o que funciona para os outros. E não é bem assim também, nem para a pessoa mais perfeita do mundo. Eu estou trazendo esse exemplo da foto, mas a gente pode pensar na nossa faculdade. A gente quer chegar e na primeira aula já melhorar a fala, já escrever melhor, já entender do conteúdo. Já parou para pensar que talvez o professor passou o conteúdo, tu tenha que revisar, tu tenha que ler, tu tenha que repassar isso umas quantas vezes para tu conseguir entender? Por que, no entanto, a gente quer ter a aula e quer que aquilo baste e quer já saber, já sair sabendo tudo? Entende? É que a gente tem esse pensamento do imediato. A gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo resolvido. A gente quer que tudo aconteça no nosso tempo e não é bem assim.
Até para ser sincera, eu tenho que estar sempre me cuidando, porque por muitas vezes não entender que as coisas não funcionam na velocidade que a gente acha que elas funcionam, eu me coloco atividades em um dia que eu não consigo dar conta. E aí, quando tu te coloca metas que não são reais e tu não consegue alcançar aquelas metas, tu que te sente mal, tu que te sente incompetente, incapaz, errado. Mas não é que tu é isso, é que tu não conseguiu te organizar para ter metas, para ter tarefas, para ter objetivos, tu realmente poderia. Então, quando eu falo do longo prazo, voltando aqui para nossa área do direito, é que tu vai ter 5 anos na faculdade para ir te construindo. Primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto. O que eu posso fazer em cada um deles? O que eu posso desenvolver? O que eu posso já no início da faculdade fazer para crescer? E sabendo que não vai ser do dia para a noite que eu vou me tornar a melhor jurista, que eu vou ser um profissional maravilhoso, entende? Hoje mesmo tinha alguém me perguntando se podia se formar antes de 5 anos, tá? É claro, gente, que tem pessoas que têm motivos para querer adiantar. Tem gente que passa num concurso, precisa do diploma. Tem gente que precisa trabalhar mais cedo, precisa de dinheiro e etc. Tem gente que tem motivos sérios, né? Agora, muitas pessoas, quando vêm me perguntar, só querem se formar mais cedo porque sim, porque querem adiantar, porque querem pular etapas, porque não querem ter que passar por tudo que todo mundo passa. Então, cuidado. Quando a gente tem esse pensamento de correria, de imediatismo, etc e tal, a gente acaba, ai meu Deus, a gente acaba tendo uma ansiedade. A gente acaba virando aquelas pessoas que não conseguem viver no presente, que não conseguem fazer o que tem que fazer, que acabam, sabe, vivendo num looping eterno. E não dá. Tu tem que ter na tua mente que tudo que é importante, tudo que é bom, requer tempo para ser construído. Nada é construído do dia para a noite. Eu acho que é o ditado Roma não foi construído do dia para a noite, se eu não estou enganada. Não foi construído do dia para a noite, foi todo um tempo, uma evolução, um crescimento. E como eu te falei, isso vai se aplicar em todos os âmbitos da nossa vida. Agora, se a gente está sempre querendo que as coisas aconteçam rápido, urgente, quero resultado, é para ontem, tu vai entrar nesse estado de frustração e é provável que tu te retraia. É provável que tu fique assim, tão incomodado que tu comece a jogar em ti aquelas frustrações e achar que tu é o problema. Então, olha, quando a gente fala disso aqui, a gente está falando de uma situação em que a gente não vai conseguir controlar. Tu não tem como controlar tudo, né, ao teu redor, mas tu tem como controlar o teu pensamento. Tu tem como controlar a forma como tu vai lidar com essas coisas, a forma como tu vai organizar para durante os teus anos de faculdade, com certa tranquilidade, tu conseguir evoluir. Lembra dos pontos que a gente vem falando todos os dias que são importantes para um estudante de direito? A gente falou da fala, né? Da questão da oratória, a gente falou da escrita, a questão do raciocínio, do argumento, a gente falou do conhecimento profundo, do conhecimento especializado, das pessoas te verem como autoridade. A gente falou de tu ter independência, de tu ter construir, né, uma imagem que os outros te veem como um profissional, mesmo como estudante, as pessoas têm que te olhar e ter confiança em ti. E também a gente falou da questão de gerar, de construir contatos profissionais. Tudo isso, gente, tu tem que desenvolver na tua faculdade. Agora, se tu quiser resolver tudo de uma vez, é óbvio que não vai dar. No sentido de, se tu quiser, de hoje para amanhã, melhorar, crescer, mudar nisso, enfim, criar expectativas que são impossíveis de ser atingidas, não tem como. O que tu tem que pensar? Bom, eu tenho 5 anos, eu vou me dedicar para fazer com que esse tempo renda. Para fazer com que no primeiro ano eu desenvolva uma coisa, eu desenvolva outra. No segundo ano eu vou desenvolver outra coisa, e assim tu vai crescendo. Lembra que a tua faculdade também vai requerer de ti.
Tu tem que fazer prova, trabalho, tem que aprender, né? Tem que ir na aula, tem que estudar, tem que fazer lá o que for necessário para poder ser aprovado. Mas aí também é importante, olha, tu tem que te preocupar, óbvio, com o teu semestre, mas tu não pode estar preso na preocupação daquele semestre, daquela aula, daquela prova, porque senão tu não consegue te desenvolver além. Tá entendendo o que eu quero dizer? Tu sim tem que estudar para a prova, tem que passar na matéria, tem que passar no semestre, mas tu também tem que pensar além da sala de aula. O que eu preciso desenvolver? Como eu vou desenvolver isso? Como que eu vou impulsionar minha carreira? Como é que eu vou desenvolver essas habilidades, aptidões que talvez eu ainda não tenha 100%? E tudo bem se não tiver, ninguém nasce pronto. Agora, depois de formado, e eu sempre falo isso, as pessoas não costumam ter pena da gente, sabe? E eu até acho que elas têm razão. Uma pessoa que passa 5 anos na faculdade e não se desenvolve, e não cresce, e não melhora, poxa, o que que tu fez nesse tempo? Porque tem gente que se forma e não consegue escrever direito. Tem gente que se forma e não consegue falar, morre de vergonha, morre de, sabe, de ansiedade, de nervo, de timidez, não sei. Tem gente que se forma sem ter feito nenhum contato. Tem gente que se forma sem ter um currículo, sem ter um resultado. Olha, não, eu fiz isso aqui, eu tenho essa e essa experiência. Eu escrevi, pesquisei sobre esse e esse assunto. Poxa, gente, 5 anos tu não tem nada. Parece normal isso? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas que acabam passando toda a faculdade e não se constroem, faltou justamente esse pensamento que a gente está falando aqui. Essa mentalidade de que a gente tem que se construir a longo prazo. Essa mentalidade de que a gente precisa dar um passinho por vez. Não é se jogar, querer nadar o rio inteiro. Não. É uma braçada por vez, é um pouquinho por vez. Porque mesmo, hoje a gente estava falando sobre isso, né? Mesmo que tu tenha pouco tempo, se tu conseguir ter um pouquinho por dia, no final vai ser muito tempo, vai ser muita coisa boa que tu vai ter construído. Então, a gente tem que ter essa noção. A gente tem que conseguir lidar com as nossas expectativas, que muitas vezes são meio negativas, porque acabam nos atrapalhando, acabam nos frustrando e nos impedindo de continuar. Certo? Ah, prof, mas é que eu sou diferente. Começa, né? Eu, professora, aqui, eu preciso disso para me manter motivado. Eu preciso de resultados o tempo inteiro para poder seguir para frente. Eu não acho ruim ter resultados. Óbvio que não. Quem não gosta? Uma nota boa, aprovação de um trabalho num evento, aprovação de um trabalho numa revista, alguma pesquisa, algum trabalho que tu conseguiu terminar, aprovação em diversas coisas que a gente gosta, né? Um estágio, uma prova, alguma coisa assim. É legal. Só que, gente, muitas vezes na vida a gente vai ter que trabalhar um tempão para ter um desses dias de glória. Como é que tu te mantém 2 meses estudando, escrevendo, pesquisando, se tu só vai ter um dia lá que vai ter um resultado positivo? Como é que tu te mantém nos dias que as coisas não estão assim maravilhosas e perfeitas? Aí que tá. Com o pensamento de longo prazo, a gente consegue entender que é uma construção. Mas se tu te joga para o imediatismo, fica fácil a gente se decepcionar. Fica fácil a gente não entender os motivos, o porquê daquilo ter acontecido. Então, é necessário que tu tenha a visão. Te veja daqui a algum tempo. E outra, além de entender isso, tu tem que começar a te organizar. A te organizar sobre quando, como, por quê? Que tu vai tomar algumas atitudes para melhorar naqueles pontos que tu não tá tão bem. Olha, prof, eu preciso melhorar minha fala. Legal, então, quem sabe esse é o ano? Quem sabe esse é o ano que tu vai começar, que tu vai buscar, que tu vai aprender, que tu vai, sabe, te colocar em situações em que tu vai ter que falar, em que tu vai ter que te desenvolver. Quem sabe não é esse o ano que tu vai buscar aprender coisas que tu precisa aprender.
em todas essas aptidões que eu falei, entende? Em tudo isso que a gente está falando. Então, meus caros, esse ano pode ser o ano que tu vai desenvolver muitas delas, mas tu não precisa desenvolver todas elas juntas e tu não precisa esperar que eu vou melhorar aqui hoje e amanhã eu já vou ter um resultado. Não é assim que funciona. A gente tem que ter paciência. Eu sei que é difícil pedir paciência, né? Mas tu demorou 9 meses para nascer, né? Calma, as coisas levam tempo. E o recado final que eu quero te deixar é reiterando: não te deixe enganar pela internet. Não te deixe enganar por pessoas que só mostram o lado positivo. Não te deixe enganar por pessoas que mostram uma vida que não é real. Quantas pessoas a gente conhece que na internet é uma coisa e na vida é outra? Você tem que saber de ti. E tu tem que saber que tudo que vale a pena leva tempo para ser construído, leva tempo para ser organizado. A tua faculdade leva 5 anos, né? Mas nesse tempo a gente pode fazer muita coisa. A gente pode evoluir em muita coisa, a gente pode realmente crescer. E é isso que tu tem que pensar. Eu vou deixar uma tarefa aqui para ti, que é justamente que tu pense para amanhã, enfim, para quando tu puder, pense quais são os pontos que tu precisa desenvolver. Como que tá a tua comunicação? Como que tá o teu conhecimento? A tua imagem perante os outros? Tu consegue ser independente? Tu te vira por conta? Como que tá aí a tua rede de contatos? Tu tem bons contatos? Tu conhece pessoas do direito, profissionais? Tem pessoas que te indicariam para uma vaga, por exemplo? Teus professores? Não precisa ser grandes coisas, pode até ser teus colegas de faculdade, mas tu tem? Pensa aí e começa a planejar ações para poder mudar isso, para poder melhorar, para poder crescer naqueles pontos que tu sabe que tu precisa, certo? Então, nada é para amanhã que tu vai fazer, que tu tem que ter resultados. Mas a gente também não pode fechar os olhos e esperar que as coisas caiam do céu. A gente precisa ter um planejamento. São 5 anos na minha faculdade. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Qual é o próximo passo que eu vou dar? No que eu vou investir? O que vale a pena eu colocar o meu tempo, o meu dinheiro? O que vale a pena eu, sabe, me arriscar ir lá e fazer e ver se é para mim? Tudo isso, gente, faz a diferença no final. Porque, como eu falei, depois de 5 anos, a gente vai ter muito para compartilhar. A gente vai ter muito que a gente cresceu. E isso é impagável. Uma pessoa que se forma na faculdade com segurança, uma pessoa que se forma na faculdade sabendo do seu potencial, que sabe que se desenvolveu ao máximo tudo que pôde, é uma pessoa muito adiantada, que sai muito na frente. Hoje, infelizmente, o que eu mais vejo são pessoas, estudantes, jovens, bacharéis, que se formam sem ter o mínimo. Sem ter o mínimo dessas aptidões que eu tô te falando aqui, sem ter desenvolvido, sem nem saber como fazer para se virar por conta. E eu não quero que tu seja mais um desses. Tu tem que sair forte. Tu tem que sair da tua faculdade bem, sabendo que tu pode, sabendo que existem muitos caminhos para ti. E é por isso que a gente fala sobre esses temas o tempo inteiro. Porque não é para um, é para ti, é para tua vida, é porque tu consegue aplicar. Não é para os outros, é para ti. O que para ti tu consegue aplicar, o que tu pode fazer para tua vida dar certo, a tua carreira profissional dar certo, tu alcançar aquilo que tu quer. Lembra sempre, é para ti, não é para os outros. O que na tua vida tu precisa fazer. Então vou te dar essa tarefa, pensa aí e começa a colocar na tua cabeça que tu vai ter que planejar para poder se desenvolver também. Mas tudo tem que ser feito no teu tempo, né? No longo prazo, nos 5 anos, na tua caminhada. Nada de querer que as coisas se resolvam de uma hora para outra, não. Tudo tem o seu tempo e tudo que é bom e que é importante leva tempo para ser construído. Então, tenha paciência e não desista. Siga fazendo, siga buscando, siga construindo, que uma hora os teus resultados chegam, tu vai colher bons frutos e tudo vai dar certo. Tá bom, gente?
Espero ter passado aqui a nossa mensagem de hoje. Vi que tinha bastante gente comentando aqui, não consegui ler, agora até tirei o óculos que estava me incomodando aqui. Obrigada por quem me acompanhou aqui. Um beijo e um abraço e até mais.